noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite, mediando um momento tão importante, formativo, e dando seguimento, então, aos nossos trabalhos da semana passada. Nós tivemos uma grande estreia, né, que foi com o professor Jefferson, mas na noite de hoje nós temos também duas grandes e importantes pesquisadoras e professoras, que é a Renata e a Chayane. Então, é uma alegria imensa, uma satisfação ter todos vocês reunidos nessa noite para o nosso segundo encontro do curso de extensão Leitura sobre Pesquisa em Política Educacional e a Teoria da Atuação, e também da disciplina, né, de Epistemologia da Política Educacional. Para essa segunda noite, então, o tema de debate e estudo é o artefatos da política e a etnografia das redes. Para essa conversa, então, nós contamos com as conferencistas, a Renata e a Chayane. Os textos base, como o professor disse, para essa problematização fazem parte, então, deste livro o qual nós nos dedicamos muito à escrita dele durante o ano passado. Ele saiu o lançamento esse ano. Como o professor disse, ele está disponível em e-book, temos o livro físico também. E esse livro ele é fruto do GEPS. O GEPS, que é um grupo de estudos ao qual a Chayane, Renata, eu fazemos parte. O GEPS ele é extremamente formativo, pois ele nos possibilita a pesquisa, o estudo prévio, a escrita, e também nos possibilita a publicação de artigos, o que nos faz aprender muito, pois ele é formado por estudantes da graduação, da especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado, professores, mestres e doutores, egressos. É um grupo muito amplo, aberto, receptivo, ao qual nos faz sentir pertencentes, e o resultado, então, que nos alegra tanto é, sim, o livro que faz parte da nossa coletânea. Sendo assim, então, para não perdermos mais tempo, farei brevemente a leitura dos currículos das nossas convidadas, e desde já, em nome do GEPS e da comissão organizadora do curso de extensão, agradeço, então, pelo aceite em estarem conosco nessa noite, nos presenteando com as suas falas. Primeiramente, então, o currículo da Renata Cecília Stormovski. Renata é professora da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, doutoranda em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo. Ambas as formações com bolsa CAPES. Faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o GEPS, e do Grupo de Estudos em Pesquisa em Currículo, Ensino Médio e Juventudes, o GEPSEM, da Unicinos. Temos também a Chayane Bukowski, doutoranda em Educação pela Universidade de Passo Fundo, possui mestrado em Educação e especialização em Educação Integral pela Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo graduada em Pedagogia. Trabalha como professora substituta na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o GEPS-UPF. Suas pesquisas estão relacionadas principalmente com os seguintes temas: currículo, conhecimento escolar, educação integral, ensino médio, aprendizagem, políticas educacionais e gestão escolar. Tem experiência na área de educação como docente na educação básica e no ensino superior. Então, sejam bem-vindas, meninas. É um prazer recebê-las. De imediato, eu passo a palavra para a Renata. Muito obrigada, Carol. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar com vocês hoje. Bom, pessoal, então, como a Carol apresentou, né? Eu sou a Renata e hoje eu vou falar sobre o capítulo 5 da obra que dá origem a esse curso. E esse capítulo tem como título A articulação entre o público e o privado nas políticas educacionais, um estudo de caso a partir da etnografia de redes.
Esse capítulo foi produzido pela Carmen, pela Sandra e por mim. Então, na minha fala, eu também represento essas autoras que também estão presentes no curso e, posteriormente, também poderão se manifestar. Alguns aspectos, então, introdutórios acerca do nosso capítulo. O nosso objetivo foi discutir a etnografia de redes como uma metodologia de análise possível para a investigação das relações entre os âmbitos público e privado na educação. E para ilustrar, então, essa discussão, nós realizamos um estudo de caso acerca do programa União Faz a Vida, da Cooperativa de Crédito Sicredi. Inicialmente, então, nós vamos discutir os conceitos de etnografia de redes e de redes políticas, que se articulam, então, para a produção do texto. Esses conceitos, eles foram retirados principalmente da obra Educação Global S.A., do Stephen Ball, e também de uma produção do Ball em parceria com Antônio Almedo, que foi publicada no Brasil em 2013. A etnografia de redes é conceituada pelo Ball como um meio de mapear os sujeitos individuais e coletivos, ou seja, pessoas de influência e também grupos filantrópicos e privados, institutos, fundações, que se envolvem em um determinado projeto educacional, e o objetivo, então, é, a partir do mapeamento desses sujeitos, conseguir compreender como se dá a sua atuação, os seus vínculos, os seus interesses e as suas influências. Então, o objetivo da etnografia de redes é tentar compreender como se constroem essas redes e de que forma elas atuam. Para isso, o Ball, então, realiza uma espécie de adaptação da etnografia tradicional. A etnografia tradicional, ela busca compreender a cultura de um grupo, né, as formas de organização, as formas de relação, e esses grupos geralmente são bem específicos, né, uma tribo indígena, uma escola, um grupo de professores, mas o Ball, entendendo esses novos arranjos que a política educacional tem enfrentado, em que diferentes sujeitos têm interferido na definição das políticas educacionais, ele ressignifica a etnografia para tentar compreender, então, essa complexidade de novas formas de organização, em que diferentes sujeitos assumem diferentes papéis, diferentes responsabilidades e participam, então, da tomada de decisão das políticas. Um conceito bem importante para se compreender esse processo é o de heterarquias. De acordo com o Ball, então, outros autores também têm discutido isso, mas a nossa escrita, ela se baseou no Ball. Ele discute que há uma reelaboração do papel do Estado, e o Estado hoje já não é mais o único ente responsável, digamos assim, para definir as políticas. Então, são inseridos diferentes grupos que acabam criando uma nova governança, e esses grupos acabam trazendo soluções privadas para o contexto público, para se buscar, então, a resolução desses problemas. E é nesse cenário que são formadas as redes políticas. A etnografia de redes, então, ela tem o objetivo de entender essas redes políticas, que são comunidades colaborativas, que são constituídas por sujeitos diferentes daqueles tradicionais, mas que têm concepções compartilhadas quanto aos problemas sociais e às suas soluções. Então, os grupos que compõem essas redes, eles podem advir de diferentes setores, como eu já citei, podem ser privados, filantrópicos, mas eles se articulam em torno de um objetivo. A partir, então, dessa atuação dessas redes, questões complexas, questões sociais complexas, educacionais, acabam sendo submetidas a orientações gerenciais, que são organizadas em moldes empresariais e organizacionais, e que se concretizam por meio de parcerias. Nessas parcerias, o Estado tem um papel importante também, e tem se salientado o papel do Concede e da Undime nessas redes. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas é muito importante que quando nós estamos realizando etnografias de redes acerca de programas e projetos da nossa realidade, a gente preste bastante atenção na função desses dois sujeitos. A etnografia de redes,
ela busca, então, compreender esses sujeitos que, de acordo com o Boll, têm se articulado em torno de uma nova filantropia. Por que ele usa o termo nova filantropia? Porque essa nova filantropia não é como a antiga, mas ela também pode admitir lucros. Então, é comum que a gente veja em projetos, em propostas, que são oferecidos materiais didáticos para serem comprados, né, pelas redes de ensino, cursos de formação. Então, não há mais aquela abdicação da lucratividade. Os lucros podem, sim, ser incluídos nessas propostas que se dizem como filantrópicas. Mas as intenções dessas redes políticas não são somente essas, né? Elas podem incluir a questão da publicidade, por exemplo, e a isenção de impostos. Porém, nas pesquisas de forma geral, o que tem se salientado é que o grande interesse dessas redes é a redefinição do conteúdo da educação. Então, esses grupos, eles partem daquela lógica neoliberal, que nós conhecemos muito bem, de que o Estado é ineficiente, a educação é ineficiente, então eles teriam que trazer novas respostas para esses problemas a partir de soluções privadas, soluções empresariais. E essas redes não atuam de forma isolada, mas elas constituem redes dentro de redes. Essas redes, elas não disputam hierarquias, mas elas atuam de forma conjunta, trocando ideias, trocando propostas, trocando publicidade, trocando sujeitos, né, funcionários, digamos assim, pessoas que atuam em determinados grupos, costumam se alternar. Então, os fluxos são muito importantes para a gente realizar uma etnografia de redes e conseguir compreender a complexidade dessa nova forma de organização. Contudo, em comum, essas redes têm os valores. E, de forma geral, esses grupos têm apoiado recentemente a lógica empreendedora e meritocrática. E eles costumam vincular isso à própria história de uma empresa e de um determinado filantropo atrelado a ela. Por exemplo, a Fundação Victor Tivita exalta o Victor Tivita, porque com muito esforço ele conseguiu fundar a Editora Abril, então ele conseguiu empreender em meio a um cenário de dificuldade, e esses valores são reafirmados nas propostas educacionais que eles difundem. Além disso, é bastante comum que grupos que são concorrentes no mercado estejam juntos formando uma rede política para apoiar um projeto educacional. Por exemplo, Instituto Natura e Fundação O Boticário, por mais que disputem uma mesma fatia do mercado, podem estar juntas em programas e projetos. E isso se dá em razão da própria concorrência pacífica, generalizada, que nós vivemos hoje, mas pela questão de que o objetivo maior deles nessas redes é realmente redefinir o conteúdo da educação. Eles partem da lógica que a educação pública não é boa e que eles precisam trazer os seus valores para dentro das escolas públicas. E, a partir, então, dessa ideia de redes, vários autores têm ampliado, né, essas discussões, e a Raquel Caetano e a Vera Peroni têm discutido que dentro dessas redes, os sujeitos eles podem assumir diferentes papéis. Há os promotores, que são aqueles que se envolvem diretamente na proposta, buscando parcerias, os financiadores, que colaboram com a questão financeira, e os consultores que elaboram o conteúdo da proposta, que trabalham com a expertise de um projeto. No entanto, é importante que a gente frise que esses papéis, muitas vezes, há uma indicação desses papéis nos rodapés dos projetos. Prêmio Educador Nota 10, quem financia tais fundações? No entanto, isso é muito mais complexo. Com relação ao Prêmio Educador Nota 10, por exemplo, a Fundação Lehman aparecia como financiadora. No entanto, se nós colocássemos o prêmio no Google, aparecia o Guia para ser um Educador Nota 10, que era uma produção da Fundação Lehman, buscando, então, mostrar ao professor como ele deveria agir
para se tornar um educador nota 10 e poder ser premiado. Então, a Fundação Lehman também tinha um papel como consultora, porque ela também auxiliava na construção do conteúdo do projeto. E diante, então, da etnografia como uma forma de se compreender essas redes, o Ball, de maneira muito lúcida, indica que há uma possibilidade de que essa metodologia sofra críticas e tenha problemas. Partindo disso, ele faz algumas indicações. A primeira delas é que se nós procurarmos pelas redes políticas, nós vamos encontrá-las. Como eu já citei, nos rodapés dos sites, a gente vai conseguir identificar os sujeitos que atuam numa determinada proposta. No entanto, o objetivo da etnografia de redes é realmente realizar uma etnografia disso, é conseguir avançar a partir disso, implementar uma pesquisa para que a gente possa compreender quais são as intenções desses grupos, como eles se relacionam, quais os níveis de poder, que papéis que eles assumem e também quais são os efeitos dessas redes. Um outro ponto é que fazer isso não é fácil, né? Então, o pesquisador precisa ter bastante ciência de que ele precisa realmente, seguindo a lógica etnográfica, se inserir naquela rede para conseguir compreender como ocorrem as relações lá dentro. Porém, né, é importante frisar, dificilmente um de nós vai conseguir ir lá e dividir uma mesa de reunião, por exemplo, no Todos pela Educação, ou conseguir realizar entrevista diretamente com os sujeitos responsáveis por essa grande organização. Então, nós acabamos nos pautando muito em documentos, publicações, sites, entrevistas que são dadas na mídia e outras formas que a gente possa encontrar para realmente compreender como ocorre a relação dentro dessa rede. Além disso, as redes podem ser instáveis. É muito comum que os sujeitos troquem, né? A cada edição, por exemplo, de um determinado projeto, mudam os apoiadores. Isso é bastante comum, então é algo que a etnografia tem que buscar entender. E também algumas redes são curtas. Algumas redes se organizam em torno de um projeto, tem uma edição e elas simplesmente desaparecem. Então, todos esses pontos precisam ser investigados na etnografia. E uma última questão é que os diagramas que acompanham a etnografia, eles podem ser enganosos. Eu trago aqui um exemplo do próprio Ball, que ele utiliza no livro, porque essas ilustrações são bastante comuns quando se trata da etnografia de redes. Então, além da análise, são postas essas ilustrações para a gente entender quem são os sujeitos, quais são as suas relações, os fluxos entre eles. No entanto, Ball frisa, novamente, que a lógica é da etnografia, é que a gente não fique restrito às ilustrações e que a gente realmente busque compreender como funciona essa rede. Carol, quanto tempo eu tenho? Pode continuar, você tem mais ou menos uns 12 minutos. Ah, tranquilo. Bom, pessoal, então, a partir desses elementos que a gente trouxe da etnografia de redes e das redes políticas, a Sandra, a Carmen e eu optamos por realizar a etnografia de redes acerca do programa União Faz a Vida, da Cooperativa de Crédito Sicredi. Nós escolhemos essa rede porque ela é uma rede muito clara, muito explícita, né? E em razão de o capítulo de livros ser bastante curto, nós não podíamos empreender uma rede muito ampla. Então, nós optamos por essa rede, que é bastante comum nas nossas redes de ensino, onde nós atuamos, e nós não precisamos desenhar nenhum diagrama, porque o próprio Sicredi disponibiliza aqui a figura que vocês estão vendo, em que é possível visualizar os atores que empreendem, então, essa rede política, que é a própria Sicredi, as secretarias de educação, as escolas, as crianças, os adolescentes, os professores, a comunidade circundante e também a assessoria pedagógica. No entanto, é importante frisar que a assessoria pedagógica desse projeto não tem sido feita mais por universidades, pelo menos nas regiões em que nós observamos. Geralmente tem sido feita por uma pessoa contratada pelo Sicredi que atua dentro da instituição.
A partir, então, da análise dessa rede, nós chegamos a algumas questões, né? Bom, inicialmente é importante frisar que a União Faz a Vida foi criado ainda em 1995, então é um programa bastante tradicional dentro da Sicredi e que surgiu com a viagem de alguns executivos para o Uruguai. Lá, eles foram apresentados por um grupo de crianças a um projeto de cooperativismo. Esses executivos perceberam que gostariam de ter esse tipo de formação dentro das escolas brasileiras também. Então, parte desse diagnóstico dessa falta, e a partir disso se cria, então, o União Faz a Vida. Esse programa diz que o seu objetivo é realizar uma educação para um mundo mais cooperativo. E faz isso, então, a partir da redefinição das relações entre a escola e a comunidade. A lógica do projeto, uma aguinha, ela parte da pedagogia de projetos, então são apresentados para os professores uma sequência, né, de didática a ser seguida, que parte do currículo, da base curricular, são realizadas expedições investigativas e criadas comunidades de aprendizagem. Nós gostaríamos de frisar que, na nossa análise, nós não estamos criticando professores, né, nós não estamos criticando essa parte pedagógica, porque a pedagogia de projetos é utilizada em várias escolas, por vários docentes, e até mesmo dentro do União Faz a Vida, os professores têm realizado projetos bem interessantes, né, é importante valorizar isso. O que nos incomodou, no entanto, com o desenvolvimento da nossa etnografia, foi que o Sicredi afirma que se baseia em parcerias para realizar esse programa. No entanto, ele concentra todas as funções. É o Sicredi quem elabora o projeto, quem financia e também quem divulga. Então, o professor acaba se tornando apenas um executor. Por mais que ele parta da realidade e use um tema local, a sequência a ser seguida é mostrada pelo Sicredi, né? Então, o professor acaba perdendo a sua intelectualidade. Um outro ponto é que toda a criatividade que o professor se utiliza para problematizar aquele tema que surge na realidade acaba gerando publicidade para o Sicredi. Acho que muitos aqui são de redes públicas, né? Devem conhecer a sistemática. Geralmente, ao final do projeto, é realizada uma espécie de feira, de mostra na escola, em que os professores e os alunos apresentam os trabalhos realizados. E isso acaba gerando bastante publicidade para o Sicredi, né, até em função da influência local que se tem. No entanto, os professores, os alunos em si acabam não tendo muita visibilidade. A escola até é citada, mas a publicidade vai para a Sicredi, né? Um outro ponto que talvez seja o mais problemático é que os valores que estão por trás do programa, eles mesclam a ideia do cooperativismo, da solidariedade, com o empreendedorismo. E isso está no próprio slogan do Sicredi, né? A gente que coopera cresce. Então, a lógica é que juntos, naquele espaço restrito, os alunos colaborem uns com os outros, encontrando soluções para os problemas da realidade e obtendo uma espécie de lucratividade. Então, não se busca uma transformação social, não se busca equidade, se buscam interesses individuais conquistados em pequenos grupos e a manutenção, né, e a adaptação à realidade na qual o Sicredi se insere e aonde ele consegue obter os seus lucros. Além disso, há a questão também da privatização do conteúdo da educação, que ocorre por meio dessa proposta, e isso acaba reverberando numa formação de capital humano voltado para os objetivos dessa cooperativa de crédito, que atua no mercado financeiro como banco, né? Muitas vezes até a gente fala o Sicredi porque nós vinculamos isso com um banco. E para finalizar só, eu gostaria de destacar, então,
que a etnografia de redes, ela é uma metodologia para tentar identificar, para tentar analisar e compreender redes como essa, e que o objetivo não é identificar sujeitos malvados e bonzinhos, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é entender as propostas dessas redes, como elas se organizam, e a partir disso, então, entender que projeto de sociedade se concretiza a partir disso. Eu deixo aqui as referências, agradeço a atenção de vocês e depois voltamos a conversar. Obrigada, Renata. Não é a primeira vez que eu te escuto falar desse tema, né? Eu sei que é uma temática por ti muito estudada, pelas colegas também, e ela é muito provocativa, né? Ela, ao final da tua fala, a gente fica com aquela sensação, né, de que mais uma vez o professor tem a falsa sensação de que está no controle das suas ações, quando na verdade por trás existem sujeitos mexendo seus pauzinhos, né? Mas eu tenho uma pergunta para ti, já, né? Essa fala é muito provocativa, os colegas acredito que também tenham. Nós deixaremos para depois, então, as perguntas, depois da fala da Chayane. Então, Renata, eu te agradeço por enquanto, e de imediato chamo a Chayane para que dê continuidade aos nossos estudos nesta noite. Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer à equipe de organizadores pelo convite em poder hoje estar fazendo essa fala, né, fazendo esse diálogo aqui com vocês, e também pela confiança, né, em indicar o meu nome para esse momento. Eu gostaria também de agradecer a Ana Carolina, né, pela apresentação do meu currículo Lattes. Quase saiu meu sobrenome, né? Então fiquei bem contente. Nós fizemos até um treino, né? Mas tudo bem. E também eu gostaria de aproveitar, né? E gostaria de cumprimentar a colega Renata, que hoje tenho a alegria de dividir esse momento, né? Esse espaço de debate e discussão. Então, inicialmente, eu hoje vim, na verdade, convidada para fazer a fala, né? Mas eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, que foi uma pergunta que foi me norteando durante o dia, enfim, né? Enquanto eu preparava todo esse material. E é o seguinte, eu gostaria de perguntar se vocês, enquanto leitores, né, ficaram tão indignados como nós, enquanto escrevíamos o artigo, né? A gente vai falar sobre o artefato da política, porque ele é o eixo norteador do nosso artigo, né? E eu lembro muito quando a gente estava escrevendo essa proposta, que por vezes, né, ficávamos indignados com os artefatos que vinham aparecendo e a gente discutia muito sobre, né? Então, se depois alguém se sentir à vontade, né, para comentar sobre, eu ficaria muito feliz, né, de ter esse retorno de vocês que leram esse texto e esse artigo, né, para o encontro de hoje. Bom, então, inicialmente, o texto está intitulado Artefatos da Política em Discussão, as melhores escolas do ensino médio na região sul, segundo o IDEB. E esse melhores a gente grifa, né, inclusive no nosso escrito, várias vezes entre aspas, né, porque questionamos esses melhores. Mas dando sequência, então, esse artigo foi escrito junto com o professor Altair, Alberto Favro, e também com a Júlia Costa. Agradeço também os dois, né, pela confiança de hoje eu poder estar socializando um pouquinho esse artigo. Opa, aqui travou. Não passou, né? Agora sim. Vamos lá. Se travar qualquer coisa, eu volto depois e coloco diferente a apresentação, mas bem tranquilo. Bom, então, como eu mencionei, né, nós tentamos, assim como o Ball, Maguire e Brown, eles fizeram, né, uma tentativa de interpretar e traduzir as políticas. Nós também, no nosso escrito, mas claro, né, de uma forma bem humilde ainda, né, tentamos fazer também essa interpretação, né, mas voltado aqui para o contexto brasileiro. Dessa forma, então, o nosso artigo está embasado, né, a partir desta obra que o Maynard já sinalizou
no encontro da semana passada, e foi uma obra que nos inspirou, então, para dialogarmos, né, de como as políticas se apresentam no espaço escolar. E eu penso que essa ideia apresentada pelos autores, né, apesar de ser uma experiência, enfim, na Inglaterra, ela nos faz refletir muito aqui no contexto brasileiro. E então foi isso que a gente tentou também fazer a partir do nosso escrito, né? As reflexões que são importantes, né? Reflexões críticas a partir desses artefatos da política que são apresentados, né? A partir dos websites que foi o nosso espaço de pesquisa. Bom, inicialmente também eu trago aqui essa charge do Calvin. Já no primeiro momento, quando a gente tinha a ideia de escrever essa proposta, essa charge foi bem representativa para nós, porque ela apresenta essa questão dos artefatos da política, né, atrelada às ações compensatórias. Então, aqui na charge, o Calvin diz: eu tive uma ideia, pai. Talvez se minhas notas melhorassem, né, você poderia me oferecer, então, $1 para cada D, 5 para cada C, 10 para cada B, e 50 para cada A. E aí o pai, né, muito sabiamente responde: eu não vou te subornar, Calvin. Você tem que se dedicar para o seu próprio bem. E aí ele, droga, eu pensei que iria ganhar $4 na moleza. Enfim, né, eu penso que a resposta do pai do Calvin, ela é uma resposta muito importante. E que, por vezes, o sentido educacional perde esse foco, né, que é o dedicar-se por si próprio, né, o conhecimento pela importância que ela tem, né, não como algo compensatório, como algo a ser ganhado, a ser conquistado por ter melhores condições, mas o conhecimento por ele próprio. Dessa forma, então, a gente traz no artigo, né, essa questão das políticas escolares, por vezes estarem atreladas às ações compensatórias. Os artefatos políticos reforçam esse sentido educacional, né? Ou seja, como as escolas, como os líderes, como os professores estão fazendo as políticas, né? E isso é extremamente importante nós pensarmos, porque eles estão reforçando essas ações compensatórias, ou assim como o pai do Calvin, né? O conhecimento, enfim, pela importância que a gente tem para si próprio, né? E claro que a gente sabe, né, que é algo já sabido, que nós estamos numa corrida contra o tempo, né? Se estuda para ganhar, para competir, para ser o melhor. Então, nós temos, né, aqui a importância de discutirmos essas questões, esses artefatos que são apresentados, e então traduzir uma forma de pensar o agir, ou seja, nós precisamos questionar essas verdades, né, essas posturas, esses pensamentos, né, e são questões que precisam ser refletidas pelos professores, né, pelas escolas. Então, nos processos de atuações de políticas, líderes e gestores escolares, às vezes tentarão conscientemente chamar atenção, né, para a substância da política, por meio da produção de materiais visuais e recursos que documentam, ilustram o que tem de ser feito. E quando a gente falava dessa questão de chamar a atenção, eu lembro que quando nós pensávamos nessa proposta de artigo, nós mencionávamos, por exemplo, que é muito representativo no contexto brasileiro, na nossa região sul, os outdoor, né, ou na frente das escolas, banners, né, divulgando as melhores escolas, né, travou de novo, deixa eu voltar aqui. As melhores escolas, as melhores escolas do estado, né? Primeiro lugar no IDEB, por 3 anos consecutivos, as melhores escolas da cidade. Eu imagino que enquanto eu vou falando isso, vocês vão, né, lembrando de algumas situações que já tenham visto por aí, porque as escolas tendem muito a divulgar essa questão do IDEB. E nós fizemos esse foco no IDEB porque nós entendemos que no contexto brasileiro ele dá uma certa certificação, né, para as escolas. Então, essas menções
seja nas frentes das escolas com outdoor, ou seja até mesmo nas redes sociais, elas acontecem e estão presentes. Mas por trás de tudo isso, tem a questão do desempenho almejado e esperado, né? A governamentabilidade, criação de ordem, controle de atuações, gerenciar comportamento, doutrinação. E tudo isso para quê? Para nós sermos bons alunos, boas escolas e também bons professores. E daí aqui, né, me remete à fala da colega Renata, que vem sinalizando a questão dos direcionamentos para a prática docente do professor. Ou seja, o professor passa a ser um executador, né, daquilo que está sendo proposto e falado. Dessa forma, então, a nossa pergunta investigativa para esse artigo, né, e para esse momento também, seria de que forma os artefatos da política se fazem presentes nos websites das escolas, com o melhor IDEB da região sul. Então, para isso, a gente fez uma contextualização, né, a partir da compreensão teórica dos artefatos da política. Explicamos também a questão metodológica, identificamos as escolas, delimitamos as postagens e depois realizamos, então, a análise, né, que são os resultados. Bom, de forma bem breve, mas entendendo como importante para esse momento, eu trouxe os estudos, né, do Boll, Maguire e Brown, que eles vão sinalizar o que eles entendem por artefatos da política, né? Então, eles vão dizer que são produções culturais, conjuntos de crenças, maneiras de ser e tornar-se, formas de governamentabilidade, formações discursivas, textos, eventos e práticas escolares, ou seja, toda a organização do espaço escolar ocorre a política, né? Ali tem artefatos da política. E tudo isso vai impactar no que é ser um bom aluno, o que é ser um bom professor, e, é claro, o sentido da escolaridade. Então, as informações expressas não necessariamente elas vão ser compreendidas pelo sujeito, tal como quem está, enfim, organizando e publicizando e divulgando. Ela pode ser expressadas, podem ser contestadas, podem ser fragmentadas, algumas assimiladas, né? Mas isso tudo de forma diferente pelos sujeitos, porque vai de acordo com os valores e os entendimentos que esses têm. Então, aqui eu vejo a possibilidade do pensamento crítico, né? E da esperança no que tange essa questão de olhar para esses artefatos da política criticamente e não naturalizá-los como uma verdade. Dessa forma, então, o Boll, Maguire e Brown, eles vão dizer que na retórica divulgada, enfim, através desses artefatos, pode até estar presente o discurso referente ao bem-estar. Ou seja, o estudante que se dedicar, ele vai alcançar bons resultados, né? Ele vai conseguir ter boas oportunidades profissionais, ele vai ingressar no ensino superior, por exemplo. Entretanto, no ambiente da atuação da política, esses discursos tornam-se subordinados à produção de ordem e encomenda de produtividade. E isso eu vejo como muito presente a partir dos dados que nós coletamos, né? Essa questão da ordem, da disciplina, da padronização, né? E em busca dessa produtividade, empreendedorismo, enfim. Bom, então, se entende, né, que há toda uma busca por uma publicidade em relação à promoção da aprendizagem, né, que os alunos avancem, que haja um bom desempenho no IDEB, né? Entretanto, há pouca consciência por parte dos professores em relação a essa política que está em voga. Dessa forma, então,
os autores, né, o Ball, Maggie Brown, nesse texto, eles vão, quando eles falam dos artefatos da política, eles vão comentar essa questão do ser educado, ou seja, o artefato da política está, inclusive, nessa questão da própria entrada dos edifícios escolares. Por que professores e estudantes entram por espaços diferentes? Né? Essa questão da hierarquização, né? Professor como detentor do saber, espaços restritos de acesso, por que os estudantes não podem ter acesso? Né? Questões de regras de convivência, dicas para alcançar o sucesso, como que isso é apresentado, né, no espaço escolar, seja através de cartazes, que estão nos corredores, nas salas de aulas, o uso de uniforme, inclusive no texto, né, os autores eles vão mencionar que tinha até questão do uso do uniforme correto, era um dos cartazes presentes na escola, então essas orientações, né, e também a própria questão das premiações, que por vezes a gente pensa, às vezes, que isso já é algo, né, que, enfim, que já avançamos, mas infelizmente fazendo essa busca, isso foi bem presente nos resultados que nós encontramos. Agora passou. Bom, então como que a gente organizou, né, esses dados? O primeiro momento a gente confessa que a nossa ideia assim era poder ir para a escola e fazer um estudo, né, se aproximando do que fizeram os autores dessa obra, como as escolas fazem as políticas. Mas nós estávamos vivenciando um período de pandemia e isso não era possível. Entretanto, teve o lado positivo, digamos assim, no sentido de que com a pandemia o uso da tecnologia em relação às escolas cresceu significativamente. Então, por exemplo, sites, né, Facebook, Instagram, blog, esses recursos acabaram sendo utilizados de forma bem representativa por parte das escolas, até como um meio de comunicação entre as famílias, né, entre a comunidade. Então, nós pensamos que seria interessante fazer uma análise, né, de como as escolas estavam publicizando esses materiais, né, de contato com as escolas, com as famílias, de como estava correndo essa comunicação através desses sites. Então, o nosso recorte foi a região sul. Nós optamos pelo estado, então, do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós escolhemos, então, as escolas que ficaram em primeiro e segundo lugar. Os resultados do IDEB, nós conseguimos a partir de 2019. Então, nossa busca também nesses sites foram a partir de 2019. E a gente optou pelas escolas estaduais. Por quê? Porque quando a gente começou a fazer o primeiro levantamento, as escolas privadas, nós não tínhamos, os dados não estavam disponíveis no IDEB, então não era possível fazer esse levantamento a partir dessas escolas. E também nós tínhamos, os que ficaram em primeiro seriam os institutos federais. E pela nossa leitura, nós entendemos que os institutos federais, nós temos um número bem significativo de professores que teriam uma leitura crítica sobre, e dessa forma, então, o nosso olhar foram para as escolas estaduais, né? Como teve casos de empate, nós totalizamos, então, em 9 escolas que tiveram esses melhores resultados do ensino médio, né? As instituições, então, tínhamos algumas que não tinham site disponível, não tinham blog, ou, por exemplo, não estavam de livre acesso, né? Que isso também foi uma situação que nós encontramos. Dessa forma, então, nós totalizamos 5 escolas. Bom, em relação às escolas, então, no Rio Grande do Sul, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como Paraná, nós encontramos uma representatividade bem grande, né, nas capitais. Vale sinalizar também que em todos os estados, uma das escolas, pelo menos, é uma escola militar, são escolas militares, né? Então, isso também é bem representativo.
Tem toda a questão das escolas militares, que inclusive a gente aborda no texto, em relação a essa questão da seletividade no processo, né? Tornando-se excludentes seletivos, né? E isso é importante, a questão do debate. Outra questão também em Santa Catarina, então nós tivemos 2 municípios, nós temos alguns que eram de zona rural, outro de zona urbana. Em Santa Catarina tem uma questão que uma das escolas, né, está em um município onde os índices de analfabetismo, né, é reconhecido pelo INEP, inclusive são reconhecidos a nível nacional, então isso também é algo representativo, né? E dando sequência, então, vale sinalizar que o propósito não é mostrar a diferenciação entre essas escolas, né? Mas como aparecem os artefatos de política por meio de discursos, representações e estratégias no âmbito escolar. Então, nós encontramos alguns Facebook, nós encontramos mais, assim, o número mais significativo de dados coletados foi no Facebook, alguns também no Instagram, blogs e sites foram o nosso recorte, mas a gente teve blogs, alguns que não estavam desatualizados, então a gente também não considerou há mais de 5 anos desatualizados, então não foram considerados. E como é que a gente organizou todo esse material coletado? Então, como nós não poderíamos trabalhar com a questão de imagens, porque nós tínhamos um certo receio apesar de estarem, né, divulgados na internet, a gente não teria autorização dos sujeitos, assim como a escola tem, para fazer a divulgação. Dessa forma, então, a gente resolveu organizar, né, mas categorizando. Então, a gente categoriza a questão da utilização dos uniformes, premiação por desempenho, a ênfase ao Enem e também mensagens informativos, né? Dessas, então, nós observamos a questão das fotos e suas respectivas descrições, a organização do website, né? Ou seja, a capa de abertura, algumas tinham lemas, né? Frases de impacto, fotos de divulgação do trabalho. E como eu já havia mencionado, então a gente fez esse recorte entre 2019, porque foi o ano de divulgação, então também nós tínhamos essa curiosidade, né, de ver como é que as escolas estavam divulgando esse resultado do IDEB, até 2021, que foi o ano do escrito. Bom, em relação aos dados, então, em relação ao uniforme, a gente percebeu, né, fazendo todo opa. Aqui. A gente percebeu, então, que todas as escolas possuem roupas de identificação, né, dos sujeitos. Ou seja, nas imagens, em todas as imagens, havia essa questão do uniforme. Algumas escolas com uniformes, assim, se via pelo emblema, mas uniformes diferentes, enfim. Mas outras, assim, bem padronizada essa questão, né? Então, a partir da imagem do sujeito disciplinado, né, que a mentalidade de regramento é ser seguido, é internalizada como motivo de orgulho e de responsabilidade em representar a instituição. E isso eu me refiro nos referimos aqui também à questão das escolas militares, né? Há todo uma falácia de orgulho, né, por poder utilizar aquele uniforme, né, pela dificuldade do processo da seletividade, que é o processo de ingresso na instituição. Então, inclusive, até o cabelo, né, há toda uma padronização e tudo mais. Questão de premiação por desempenho. Aqui também, né, a gente, conforme vai observando, enfim, os dados, assim, vai causando uma certa indignação no sentido de que todas as instituições apresentam de alguma forma, né, situações em que os estudantes estão recebendo medalhas ou certificados por rendimento. Então, claro, há bastante divulgação das escolas que participaram de Olimpíadas, né,
enfim, desses concursos, né, que acontecem na escola de diversas áreas. Então, a certificação, né, do estudante que conseguiu, que teve um bom desempenho, divulgado o nome e tudo mais. Nas escolas militares, essa categoria, sim, é fortemente marcada, né, nas publicações. Se fosse, assim, contabilizar por quantidade, que não foi nosso caso aqui, mas há uma infinidade, assim, de fotos e de registros, né, desses eventos que eles fazem, inclusive com pódio, né, entrega dos alamares, entrega de medalhas para os estudantes que tiveram melhor média intelectual e física. Inclusive, assim, no site, não só nas escolas militares, mas mais presente, digamos assim, essa questão da classificação, dos nomes, né, dos estudantes, a imagem do estudante ao lado, ou a lista de nome com a classificação dos jovens. A questão do diploma de honra ao mérito, né, por bimestre, solenidade com entrega de medalhas, isso bem forte. E aqui, então, a gente entende que há um fortalecimento por parte das escolas nessa ideia de meritocracia, né? Vai ganhando forma e sendo sutilmente naturalizada. É normal alguns sujeitos, né, serem dignos, digamos assim, de ser condecorados. Ou seja, somente alguns sujeitos, né, podem ganhar, digamos assim, como melhores estudantes, terem os melhores desempenhos. Bom, em relação à ênfase ao Enem, então as escolas utilizam sim as redes sociais para divulgar o resultado, inclusive com lista de nomes, dizendo, olha, os nossos alunos, né, ganharam os que obtiveram bons resultados no Enem, né, passaram em tal vestibular, isso muito amplamente divulgado. Então, tem ou resultados no sentido de, primeiro lugar no Enem, melhor escola da regional a nível do estado, ouro e diamante no Enem. Alguns manifestam o esforço, então, da comunidade escolar, do trabalho conjunto, né? Nós conseguimos o primeiro lugar, mas graças ao trabalho, né, colaborativo de toda a comunidade escolar. Entretanto, nós entendemos que as produções políticas reforçam sempre a ideia de melhores, né? E desconsideram que nós temos uma desigualdade de acesso ao ensino e aprendizagem que é muito representativa no contexto brasileiro. Então, isso são questões que a gente precisa, né, problematizar e pensar criticamente. Outro aspecto, então, que a gente que categorizou foi a questão das mensagens informativos, né? Então, aqui foi muito interessante fazer essa busca, assim, porque ao mesmo tempo a gente retomava, né, os estudos do Ball, da Maguire e do Brown, e é muito interessante, assim, para ver, assim, as dicas para realizar uma boa prova, né? Dicas para ser um bom aluno, formações para líderes, estudantes que passaram no vestibular, projeto, o que desejo ser? Jovens empreendedores. Essa do ser estudante foi bem interessante, porque era, enfim, né, aquele período no Dia do Estudante e tinha uma mensagem, uma música, mas a mensagem, ao você visualizar ela, tinha as seguintes frases: saber escutar orientações, ter vontade de aprender, cumprir normas e regras estabelecidas, fazer tarefa de casa. Ou seja, se você não está sendo o melhor aluno, se culpabiliza, né? É o estudante que não está sabendo escutar as orientações, não tem vontade de aprender, né? Não está cumprindo as normas, não está seguindo as regras estabelecidas. Então, tudo isso vai fortalecendo cada vez mais, né? Esses artefatos vão fortalecendo cada vez mais essa ideia, né? De ações compensatórias e atrelada à questão do sujeito, né? Os artefatos estão, então, atrelados às relações de poder e que internalizam nos sujeitos da escola e comunidade concepções e modos de pensar. Tem ainda alguns minutinhos?
Posso? Então tá. Só para Pode finalizar. continuar, Chay. Tá, só para finalizar, então, aqui, essa tabela a gente construiu, né? Que foram com os aspectos que ficou bem presente a partir dessa análise. Inclusive, ela está lá no nosso capítulo. E eu vou mencionar aqui porque eu penso que ela é bem representativa do que a gente coletou, né? Do que a gente analisou, do que a gente ponderou a partir dos artefatos da política, observando esses sites das escolas, né? Então, as políticas de desempenho e de comportamento focadas no bom aluno, no bom professor e na boa ou melhor escola é muito presente, né? Ou seja, essa questão de divulgação, né? Do que é ser um bom aluno, né? Do que é ser uma boa escola. E as publicações nas redes sociais como melhores escolas, induzindo como outras escolas devem realizar o seu trabalho, né? Para alcançar um bom resultado. A divulgação de eventos, estudantes que passaram no vestibular, Olimpíadas, premiações, destaque disciplinar e intelectual, com a divulgação de imagens ou lista com o nome dos estudantes. Excludente no acesso ao ensino, ao realizar processo seletivo de ingresso, com etapas classificatórias. Princípios educacionais que reforçam a padronização e a hierarquização. Inclusive, essa questão da hierarquização tem uma das escolas que no seu lema está essa questão, né, de hierarquização. Os discursos voltados para a caracterização da educação, como formação de opinião e discursos válidos, formação atrelada aos princípios de empreendedorismo, líderes e formação profissional, o policiamento das políticas no uniforme das escolas militares, né? Menções honrosas e certificação para estudantes com bom desempenho, atribuindo a responsabilidade quanto à aprendizagem ou fracasso apenas no indivíduo, como forma de empenho, dedicação e êxito. E recompensa por meio de premiações para os alunos que se destacam em campeonatos, né? Então, eu penso que a partir dessa explanação que eu trouxe hoje aqui, eu tenha, né, abordado essa questão da própria indignação que a gente tem ao fazer esse estudo, né, e olhar para esses artefatos, porque, de fato, a gente vê que são aspectos que precisam ser pensados, questionados criticamente pelos professores e pelas escolas para pensarmos como estamos fazendo as políticas nas escolas, né? Porque nós, enquanto professores, fizemos políticos e essa organização toda do espaço escolar se faz política ali, então a gente precisa pensar criticamente. É isso, gente, eu agradeço pela atenção, me coloco à disposição, ali segue também o meu e-mail, e fiquem bem à vontade aí para a gente conversar agora, temos alguns minutos para a gente conversar e debater. Muito obrigada, Chayane. Um agradecimento especial, Renata, a você, a Chayane, que aceitaram o convite para participar dessa noite, que nos presentearam com as suas falas.